Olá, eu sou a Juliana Bezerra e nesse vídeo eu vou falar sobre testes de integração no Spring Batch. Esse é um tema muito bacana, mas é muito difícil de encontrar por aí. Então não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, para não perder mais conteúdos como esse. Também dá uma olhada no meu blog e nos meus cursos sobre esse assunto. Vou deixar o link de ambos aqui na descrição do vídeo. Para começar aqui, a gente tem que diferenciar dois tipos de testes que a gente normalmente tem nos nossos sistemas, que são os testes de unidade e os testes de integração. Os testes de unidade, eles independem de framework, são mais isolados, são mais fáceis de implementar. Então, qualquer projeto Spring Boot, qualquer projeto Java tem o mesmo formato de teste de unidade. Não depende de framework, então a gente não vai focar nesse tipo de teste aqui. Claro, se você quiser se especializar em teste de unidade, eu recomendo. Inclusive, os batch tem que ter algum tipo de teste de unidade também. Então, para esse assunto, eu vou deixar também um link aqui de um curso que eu criei sobre testes no Spring Boot. Mas, para o foco desse vídeo, a gente vai trabalhar com testes de integração. Testes que se relacionam com o framework Spring Batch e, por isso, se integram com ele. Tá certo? E para mostrar como a gente vai implementar esses testes, eu criei um projeto aqui, um job, bem simples, que ele lê um arquivo e imprime o conteúdo lido. Ele lê o arquivo pessoas aqui, ó, e imprime esse conteúdo no console. Então, se eu executar ele aqui, olha só, eu tenho impressão aqui de 10 pessoas que tem no arquivo, com os dados de cada uma delas, tá certo? Um job simples só para exemplificar o que a gente precisa trabalhar aqui, que são os testes. Então, qual é a ideia? A ideia é a gente começar aqui na pasta testes, no pacote de testes, criando testes para rodar esse job, para rodar os componentes que compõem esse job para ver se está tudo funcionando. E isso aqui a gente vai fazer primeiramente criando um arquivo de propriedades específico para o teste. E a gente vai colocar uma propriedade aqui que vai impedir de toda vez que a gente rodar o teste, o job executar junto. Isso é o comportamento padrão. Quando a gente configura aqui um bin do tipo job e a gente tem a dependência Spring Batch no projeto, sempre que a gente executa o programa, o Spring vai procurar esse bin e, se ele existir, já vai executar o job. Então, o que a gente faz? A gente desativa isso aqui para o contexto de testes. Então, existe uma propriedade Spring Batch, job enabled, e a gente vai colocar o valor false. Isso aqui vai se aplicar só para os testes, tá? Por isso que é o Application Properties daqui. Não vai me colocar isso aqui no Application Properties do código principal. Só corrigir um detalhe, né? O Application Properties está solto aqui no pacote testes. Aqui, na verdade, a gente tem um Resources e o Application vai aqui dentro, tá? E aqui dentro a gente vai ter o Java para a gente poder colocar nosso código de teste aqui dentro. E aí, para a gente agora começar a implementar os nossos testes, eu vou criar uma estrutura de pacotes aqui dentro do Java, que vai ser igual à do código principal. BR com Juliana Bezerra, SB Integration Tests. Ok, agora eu tenho um pacote aqui onde eu vou jogar minhas classes de teste. E aí, a gente vai pegar esse job e vai decompor ele em componentes, e vamos testar cada componente aqui. Essa é a ideia do teste quando a gente trabalha com job. Pegar cada componente de forma isolada, testar e depois sair combinando, né? Para testar as integrações entre eles e ter uma cobertura de testes legal aqui para o job. Então, para isso, a gente vai começar testando o reader, que é um componente simples, mas relevante aqui para a solução. Então, vou criar uma classe de testes chamada reader test.java. Como a gente vai testar aqui um projeto Spring Boot, então a gente precisa do Application Context, precisa injetar componentes, a gente vai usar a notação Spring Boot Test, essa notação aqui. Agora a gente vai testar a lógica de leitura aqui do arquivo, para ver se está tudo ok. Então vou criar um método de teste aqui, que eu vou anotar com @test. Lembra que esse @test tem que ser do JUnit 5, tá? Ou seja, essa Jupyter API aqui. Às vezes a gente importa o errado, o teste não roda, a gente não sabe o que está acontecendo, é simplesmente esse import que deu problema. Então aqui a gente vai criar um método public void e vamos chamar de test file reader, que é o teste do leitor de arquivo. Para a gente testar o reader, a gente precisa primeiro injetá-lo. Então eu vou injetá-lo aqui.
injetei esse reader. Agora a gente precisa pegar esse reader e invocar a ação que a gente quer testar, que é o read. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai ler cada linha do arquivo. E para você lembrar, né? Esse reader foi configurado para ler esse arquivo aqui, ó, pessoas CSV. Então vou abrir ele aqui para mostrar para você. É importante que para o seu teste você use um arquivo pequeno, tá? Não faz sentido eu colocar um arquivo gigantesco. A gente não está testando performance aqui. Então, esse arquivo aqui ó, tem 10 pessoas e aí eu preciso verificar aqui os conteúdos. E a gente vai fazer uma verificação mais simples aqui, só por questão de simplicidade, que é verificar os IDs. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um while aqui. Antes aqui em cima eu vou criar uma variável pessoa, que vão ser as pessoas que eu vou ler em cada interação. E vou criar um contador de IDs que começa de 1. Então, aqui a gente vai verificar o quê? A gente vai pegar o pessoa, atribuir ao leitor de arquivo e verificar se essa leitura aqui, essa atribuição, realmente retornou uma pessoa, né? A gente pode fazer esse teste dessa forma. Atribui o valor e verifica se esse valor de leitura aqui não foi nulo, ou seja, se ainda tem registros no arquivo. E nesse caso, a gente pode usar o assert equals para verificar o ID e o pessoa ID obtido. Então, a gente tem que ter no arquivo IDs sequenciais. Olha só, de 1 a 10, tá? E aí a gente incrementa aqui o ID. Então, deixa eu apagar isso aqui. Aqui está dando erro porque a gente tem que lançar uma exceção. É possível que esse processamento gere uma exceção, tá bom? Então, vou colocar só exception aqui para encapsular tudo. Não ficar muito poluído. E agora sim a gente conclui. Então, revisando, a gente injetou o leitor e agora a gente está vendo se ele lê de fato o arquivo, o conteúdo do arquivo. Por simplicidade, estamos conferindo só o ID. Vamos executar esse teste agora para ver se está funcionando? Vamos ver aqui. Estou executando. E olha só. A reader must be open before it can be read. Esse tipo de leitor, que é o flat file, precisa ter abertura dos recursos que ele está lendo antes de começar a ler de fato. Isso tem a ver com o tipo concreto de flat file item reader. Então aqui, como a gente injeta o item reader, a gente não tem acesso a essa abertura, a esse método open lá do flat file. Então, para que a gente tenha acesso ao método open e chame ele aqui no teste, a gente vai precisar fazer um pequeno casting. O meu batch está configurando um item reader como leitor. Então, eu preciso pegar esse reader e criar um flat file item reader a partir dele. Então, vou chamar aqui de flat file reader. Vou colocar aqui o reader e fazer um casting explícito mesmo. Aqui a gente coloca o tipo, né? Pessoa. E agora a gente usa esse cara aqui na leitura. Tá certo? E antes de ler qualquer coisa, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o open, que recebe um execution context. Esse contexto de execução, ele é importante para o job, tá? Muitas vezes os componentes trabalham com esse contexto para pegar alguma informação, para seguir um fluxo de processamento diferente. Como a gente está só testando aqui, a gente pode colocar qualquer coisa aqui vazia mesmo. Só chamar o construtor padrão e é isso. E aqui só para corrigir esse warning, né? A gente pode colocar aqui o generics de pessoa. Tá bom? Então, novamente, agora, para a gente conseguir chamar o read aqui desse reader, a gente precisou fazer um casting aqui para o flat file item reader. Esse casting deixou disponível o método open, que é necessário, e aí a gente conseguiu chamar ele aqui no teste para executar a lógica que a gente precisa testar. Então, se a gente executar o teste agora, o teste está passando. Então, a gente conseguiu testar com sucesso o componente de leitura aqui do job. Agora, vamos para o próximo. O writer a gente não vai precisar testar porque ele é só uma impressão. Não tem muita lógica aqui, nem tem como a gente conferir, de certa forma, a lógica de impressão. Então, o que a gente vai fazer, na verdade, é pular agora para o step. Agora, a gente tem um componente mais alto nível, com mais lógica, com mais integrações, que é o step completo. Então, a gente vai testar ele agora, tá certo? Eu vou criar um teste aqui para ele, então, que vai ser o step test. Ele vai ser um Spring Boot Test.
é um teste de integração, preciso do contexto de aplicação do Spring, então isso aqui é o básico. Vamos criar um método de teste aqui com o JUnit 5. Public void, eu vou chamar de teste step. Por favor, não me julgue por esses nomes que eu tô dando aqui. Eu não quero falar de técnica de nome de método para teste. Isso já é muito detalhe, vamos focar aqui no teste de job do Spring Batch, tá certo? Então, beleza. Agora o que eu preciso fazer nesse teste é executar o step. Eu preciso de alguma forma de executá-lo. E isso a gente consegue fazer com um utilitário de uma dependência de testes para Spring Batch. Pois é, tem uma dependência de testes só para o Spring Batch. Aqui a gente vai colocar essa dependência aqui, tá? Spring Batch Test. Então a gente precisa adicionar essa dependência no projeto para ter essa classe utilitária aí para executar steps. E com ela adicionada, agora a gente tem acesso a uma anotação importante, que é o Spring Batch Test. Essa anotação aqui vai configurar um executor de steps e de jobs, que é o nosso utilitário que a gente vai precisar. E aí, por causa dela, eu consigo vir aqui e injetar esse cara. Então, a gente vai injetar aqui um Job Launcher Teste Utils e usar esse cara aqui para executar o step. Então, vamos vir para cá, aqui para o teste, referenciar essa variável, esse atributo aqui do teste, e vamos chamar o método launchStep. E perceba que ele recebe uma string como parâmetro, que é o nome do step. Então, a gente precisa passar o nome do step que a gente está testando. E o nome do step tem que ser esse nome aqui, tá? O nome que está configurado aqui nos metadados. Então, eu vou chamar aqui, ó, o step que eu estou testando, tá bom? E quando a gente chama esse step, como retorno, a gente recebe uma job execution. Então, vou pegar essas informações aqui do Spring Batch e posso conferir alguns detalhes dessa execução do step. Como eu falei, esse cara ele é mais alto nível, então a gente não vai checar a lógica interna dos componentes dele. Isso aí a gente faz com o teste do reader e do writer que eu já fiz, ou do processor, se tiver um processor. No caso do teste do step, a gente checa os metadados de execução. A gente vai checar o quê? A step execution, que é um metadado específico de execução desse step. Então, a gente vai obter aqui o step execution. Opa, eu importei certo? Não importei certo, deixa eu corrigir. Step execution do Spring Batch, agora sim. E a gente vai obter aqui do job execution. Ele tem uma lista de step executions, porque um job pode ter mais de um step. E aqui a gente só precisa pegar o primeiro item. Tá bom? E aí a gente pode verificar agora os metadados que eu falei. A gente sabe que existem 10 itens que devem ter sido lidos, porque o arquivo tem 10 linhas. Então a gente pode ver se o read count é 10. E finalmente a gente também pode ver que foram 10 itens escritos. Se eu li 10 itens, eu tenho que escrever esses 10. Aí significa que meu step está funcionando bonitinho. Então aqui eu posso verificar o get write count. É basicamente essa lógica que a gente vai testar aqui. Além disso, claro, eu até esqueci de uma verificação importante, que é verificar o status de execução aqui, né, do step. A gente pode colocar uma cert equals aqui e verificar que o batch status do framework Spring Batch, lembre disso, ele foi igual a completed. E aqui a gente pega o status retornado. Tá ok? Então a gente consegue verificar duas coisas. Se o step executou com sucesso e quantos itens ele leu e escreveu. Então vamos executar agora para ver se realmente isso está funcionando, né? Olha só, perfeito, o teste está passando. Então a gente já conseguiu testar agora o step do job. Agora o que falta testar? Esse job não tem mais steps e não tem mais componentes. Então eu posso vir agora e testar o job em si. O cara mais alto nível de todos, que engloba todas as tarefas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um teste aqui dentro para esse job. Então, eu vou colocar aqui uma classe job test.
ela vai ser um Spring Boot Test, porque a gente usa o Spring. A gente também vai ter um Spring Batch Test, porque a gente vai querer executar esse job, e aqui o teste vai ficar muito parecido com o teste do step, tão parecido que eu vou copiar o conteúdo do teste do step aqui dentro. Vamos copiar isso aqui tudo. Vou colar aqui, e aí eu vou substituindo algumas coisas. Deixa eu importar aqui algumas coisas do teste. Lembrando sempre de importar do Spring Batch. Importar aqui o assert estático também. E prontinho, importei tudo. Agora a gente vai mudar aqui o nome do teste para teste job. E o que muda aqui, que ao invés de executar o step, a gente vai executar o job. E aí a gente não precisa passar nada como parâmetro. Por padrão, a gente só teria um job aqui para executar dentro do meu projeto. Eu só tenho um job configurado, então isso aqui vai funcionar sem eu precisar especificar um nome de job, tá bom? É claro que se eu tiver mais jobs no meu projeto, que é comum, a gente pode criar profiles e ativar o profile do job que a gente quer testar naquele momento, mas isso é assunto mais relacionado ao teste com Spring Boot mesmo, já é outro assunto aqui, não vamos perder tempo com isso. Então vamos testar no caso mais simples, em que eu tenho um job dentro do projeto. Isso aqui pode lançar uma exceção, então eu vou colocar aqui um throws. E agora sim eu estou executando o job. E o resto do teste é basicamente igual, tá? O job ele tem também metadados, mas os metadados que importam são dos steps dele. Então aqui o que eu faria seria pegar o step execution de cada step do job e verificar se ele rodou com sucesso. E nesse teste a gente estaria cobrindo a integração de um step chamando o outro, tá ok? Como a gente só tem um step nesse job, esse teste aqui fica bem parecido com o teste do step anterior. Então é basicamente isso. Eu vou executar aqui o teste para ver se está tudo funcionando e o teste rodou com sucesso. Então com isso a gente configurou o teste do job Spring Batch. Então agora vamos revisar o que a gente implementou aqui. A gente falou do teste de integração, que foi o nosso foco aqui no projeto. A gente começou a trabalhar com testes para um componente do job, que no caso foi o Reader. É importante ter esse teste por componente para um job Spring Batch. Depois a gente subiu o nível de abstração e começou a testar o step inteiro, com todos os componentes dentro. E depois a gente subiu ainda mais o nível de abstração e testou o job por completo. Esse foi o vídeo sobre teste de integração com Spring Batch. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, apoia aqui meu trabalho. O canal é novo, eu quero trazer muito conteúdo, mas eu preciso saber se eu estou trazendo um bom material para você. E a forma que você pode me dizer isso é deixando um like, comentando, se inscrevendo no canal e compartilhando com os colegas. Me dá essa força, tá bom? Isso vai me ajudar a crescer o canal e assim eu vou trazer sempre mais conteúdo relevante para você. Então é isso, um abraço para você e até mais.